Boa tarde aos vereadores, boa tarde ao público aqui presente e boa tarde ao pessoal que nos acompanha pela TV Câmara. Estamos abrindo a 40ª reunião da CPI do Transporte Público de São José dos Pinhais. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 40ª reunião da CPI do Transporte Público de São José dos Pinhais, através do requerimento 61/2021, a fim de apurar no prazo de 90 dias, prorrogáveis por igual período, fatos relativos ao possível descumprimento das cláusulas de contratos de concessão do serviço de transporte coletivo de passageiros dentro do município de São José dos Pinhais, realizada através da concorrência 26/2012, entre o município de São José dos Pinhais, concedente, e as concessionárias vencedoras dos lotes 1 e 2. Solicita ao relator que proceda à leitura da ata da 39ª reunião da CPI do Transporte Público de São José dos Pinhais. Ata da 39ª reunião da CPI do Transporte Coletivo de São José dos Pinhais. No dia 23 de agosto de 2021, às 13h30, no plenário da Câmara de São José dos Pinhais, reuniram-se os vereadores José Possebon, presidente, Alex Siqueira, relator, Paulinho Maradona, professor Wellington Leitão e Wilson Cabelo, para dar continuidade aos trabalhos de investigação, fazendo então os seus questionamentos e apontamentos acerca das análises de contratos e documentações recebidas pelas empresas concessionárias do transporte coletivo de São José dos Pinhais. Por motivos de força maior, o vereador Renan Machado não compareceu a esta reunião. Na presente data, foi dada sequência ao processo de oitivas, sendo ouvido o senhor Adjair Rodrigues, que ocupa o cargo de vistoriador atualmente na Prefeitura. O mesmo sendo ouvido na condição de testemunha. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, convocando a todos para dar continuidade às oitivas na segunda-feira, 23 de agosto, às 14h45. Coloco a presente ata em discussão. Não havendo discussão, aprovamos a mesma, consideramos a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. Daremos então prosseguimento à segunda fase do transporte público de São José dos Pinhais, que consiste na oitiva de convocados, onde esta fase tem a transmissão através da TV Câmara, possibilitando o acompanhamento em tempo real dos depoimentos juntos à CPI. A presente CPI teve como seu marco inicial o requerimento 61/2021, apresentado em 20 de abril de 2021. Esta comissão parlamentar de inquérito é composta por 7 vereadores, sendo eles José Possebon, Alex Siqueira, Paulinho Maradona, Wellington Leitão, Renan Machado, Sinésio e Wilson Cabelo. Destaco ainda que, dentro das funções do Legislativo, um dos mais relevantes é o de fiscalizar e investigar a administração pública, sendo a Comissão Parlamentar de Inquérito, mais conhecida como CPI, um dos principais instrumentos à disposição do Legislativo para realizar esse tipo de investigação e fiscalização. Assim, ressaltamos que não constitui objeto desta CPI julgar e punir eventuais culpados, sendo este papel de incumbência do Poder Judiciário. A CPI cabe investigar e, a partir dos resultados dessas investigações, apontar aos órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso investigado. Ao término dos trabalhos, esta comissão apresentará um relatório final que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei e, dependendo do caso, pelo envio das investigações ao Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Assim, prosseguindo com os trabalhos de hoje e dando sequência à fase de oitivas, quero chamar o senhor Wilson Alves, que atuou como monitor do transporte. Boa tarde, senhor Wilson. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos acompanham presentes. Boa tarde a todos que nos acompanham através das redes sociais. Dizer que é muito importante essa CPI
para o nosso município de São José dos Pinhais e dizer que me sinto honrado em fazer parte disso. E estou aberto a qualquer questionamento, qualquer dúvida. Estamos aí. Eu vou pedir para que a nossa assessora se dirija até o senhor e leve para que o senhor assine um termo de compromisso com a verdade. Inicio perguntando se o senhor Wilson constituiu advogado para vir acompanhar na oitiva? Não. Não. Então tá ok. Passo agora a palavra ao nosso nobre relator para que possa dar início aos seus questionamentos e suas perguntas. Boa tarde, senhor Wilson. Boa tarde, presidente Possebon, todos os vereadores que compõem, ao Francisco Pampucci, o nosso responsável jurídico aqui nessa presente sessão, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pelo YouTube. Senhor Wilson, é muito importante sua presença hoje aqui, nós estamos identificando o problema do nosso transporte coletivo e conto com a sua participação e sua coerência. Qual que é o seu cargo hoje dentro da prefeitura? Monitor. Você é concursado ou comissionado? Comissionado. Desde qual dia que o senhor ocupa o cargo de monitor? Desde dia 20 de março, mais ou menos. Deste ano? Deste ano. Ok. E qual que é a função que o senhor desempenha como monitor? Eu monitoro a quantidade de pessoas que entra e sai dentro dos ônibus, monitoro a situação do terminal central de São José e faço alguns trabalhos, como, por exemplo, eu cronometro as linhas de ônibus para fins dos horários, fazer ajuste de horários, mais ou menos isso. Ok. Você fica 100% do tempo no terminal central ou você fica em outro terminal também? Então, quando eu entrei, eu fiquei praticamente umas 2 semanas no terminal Afonso Pena para ver como que é o trabalho diário, né? Aí fiquei agora do resto do tempo todos ali no central. Tá, ok. Quem que é teu superior direto? É o Elcio, diretor Elcio. Qual que é a presente situação dos terminais de ônibus na nossa cidade? Lamentável. Sim, se você puder descrever para a gente, os problemas são nos sanitários, quais são os problemas lá que você... Os problemas dos banheiros sujos, muitas das vezes quebrados, o terminal com alguns problemas de manutenção, com problemas de sujeira por conta dos pombos que ficam no terminal mesmo, né, que fazem cocô, enfim, mais ou menos isso. Ok, quando você identifica os problemas nos terminais e também quanto nos ônibus, a quem que você se reporta? A questão dos terminais, eu tiro foto e mando para o Ricardo. O Ricardo ou o Elcio, que é o Ricardo é o administrativo da secretaria. Sim. Aí, da parte dos ônibus, como posso explicar? A gente se ajuda, né, como monitores e o historiador aqui, o seu Adjair. Quando é um problema do ônibus, eu passo primeiramente para ele e, após isso, eu passo também juntamente para o nosso fiscal Luiz lá. Perfeito. E quais são as ações adotadas? Da parte do Luiz? Exato. Depois que o senhor reporta eles, qual é o desdobramento? Eles notificam a empresa? E eles notificam e muitas das vezes multam, né, as empresas. E quando eles notificam, eles abrem quanto de prazo para as empresas se readequarem ou resolver o problema? Dependendo da situação no caso. Se é um problema de segurança, por exemplo, um problema de segurança de um ônibus, já eles param o ônibus e esse ônibus não pode mais efetuar, né, o trabalho dele, enquanto não for solucionado o problema. Aí algum problema de estética, daí acredito que possa ser andado. E como que você faz essa fiscalização nos ônibus? Como assim? Existe um checklist para você? Como que é que você faz? Dos ônibus é mais a parte do Adjair, né, que cuida. Daí o que eu consigo notar,
eu faço o posicionamento ali no lugar dele no momento. Eu passo para ele, eu chamo ele para o carro ali no momento e peço para ele me acompanhar para fazer o trabalho. Ok. Você faz o relatório diário referente ao terminal? Isso. Faço um relatório diário, coloco algum problema, algo que eu presencio no momento no meu relatório, ou tiro foto também, mando. Você monitora também questão de garagens de ônibus ou não? Eu vou junto com o Adjair para mim ficar por dentro, né, da real situação dos problemas dos ônibus. Sim, e quando você identifica um problema nos ônibus, qual que é a ação tomada? Na garagem? Sim. Na garagem eu só vou para acompanhar mesmo o Adjair, que ele é o vistoriador, né, no caso. Sim, desde março, qual que foi o maior problema que você já identificou? Da parte de ônibus? Sexta-feira agora, eu peguei um sistema de segurança com problema. Daí, hoje está sendo... Eu passei no dia, sexta-feira. O problema... Deixa eu relatar. Aqui no Joaquim Nabuco, na frente do Condor, o motorista estava vindo em alta velocidade e abriu as portas para descarregar uma senhora. Essa senhora estava na frente da porta e ela quase caiu. Eu não tenho tanta autoridade assim, mas chegando no terminal central, eu pedi para que o motorista, para a gente fazer um teste ali de sistema de segurança. O que é? Eu pedi para que ele fechasse as portas, acelerasse o carro numa aceleração alta e apertasse a tecla, né? E a porta abriu. Daí o sistema, fiz um vídeo desse fato, né? E comprovando que o sistema de segurança estava falho. Então, passei para o meu superior Elcio e também para o historiador Adjair. E esse veículo foi autuado? Teve algum auto de infração? Foi atuado, notificado. Daí, hoje já descobri que foi multado. Foi multado também? Foi multado o carro. Ok, isso é importante. Uhum. Qual que é a empresa? A São Jotur. A São Jotur? Uhum. Você tem o número desse veículo ou não? No meu relatório eu tenho aqui. Você espera um minuto eu pegar aqui? Por favor, só para a gente acompanhar. É o 5129. Ok. Então, quando você percebeu esse defeito, essa falha lá no terminal, foi do Afonso Pena que você percebeu? Não, não, aqui no terminal central. Esse veículo ficou bloqueado? Como que foi? Ele ficou bloqueado. E quanto tempo que demorou para substituir esse veículo? Ele não foi substituído. Os passageiros que estavam nele, o que houve? E tiveram que esperar o próximo, no caso. E por que não foi substituído? A empresa não mandou um ônibus reserva? É porque a empresa não tem ônibus reserva. A empresa não tem ônibus reserva? Não tem ônibus reserva. E quanto então, tempo... eu tenho um levantamento que eu fiz junto com o Ricardo, porque, na verdade, pelas nossas informações, pela informação que eu tive, né, a São Jotur deveria ter 30 carros espalhados nas linhas, correto? E mais 2 carros reservas. E eles operam todas as linhas delas com 24 carros no horário comum e no horário de pico eles incluem mais um carro de reserva, né, na linha Colônia Rio Grande. Ou seja, então eles estão em déficit com veículos para rodar na linha. Uhum. Ok. E você relata isso ao Elcio? O Elcio toma alguma... Qual que é a atitude que o Elcio toma? Ele notifica e multa. Quando eu descubro onde que está essa falta, qual linha que está atrasada, né? Qual linha que está em déficit de horário. Ok. Presidente, para mim era essas perguntas. Obrigado. Passo a palavra ao nobre vereador Paulinho Maradona. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Wilson. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa aí através da TV Câmara. Wilson, vou só puxar as perguntas aqui. O senhor está desde o início da gestão ali trabalhando, né, como monitor? Não, eu entrei dia 20 de março. 20 de março? Uhum. E quando o senhor entrou, o senhor teve algum tipo de treinamento? Como eu disse, treinamento, eu fiquei... praticamente um treinamento, que eu fiquei 2 semanas junto com o Marcílio, né, o baixinho, no Terminal Central, para mim aprender qual que é a função, né, de monitor. Mas nesse treinamento eles não fizeram nada sobre a idade da frota, nada, né? Não passaram essa situação para vocês? Não. Só puxar um adendo aí, vereador Lara, sobre o 5129. Ele
está relatando aqui para nós que aconteceu na sexta-feira, né? Esse ônibus, na sexta-feira passada, ele já deu problema, que foi aquela situação que a gente passou lá, que um ônibus quebrou no dia de chuva, e os usuários, naquele momento, ficaram esperando na chuva, e o 5129, que apareceu depois, ele estava com todas as lâmpadas internas queimadas. Então, é algo reincidente aí da empresa, né? 5129. Voltando à pergunta aqui, em seu dia a dia, quais as principais funções que são desenvolvidas de acordo com a descrição do seu cargo ali? O senhor faz a parte do monitoramento nos ônibus e também nos terminais, né? Isso. E também, como eu disse, eu ajudo também nos horários dessas novas linhas do Colônia Rio Grande, do Eldorado Gestamp e do Itália. O senhor, como monitor, tem autoridade para abortar o motorista que comete irregularidade? Autoridade eu não tenho, né? Mas a gente sempre, dentro do possível, tenta fazer algo para... No diálogo ali, com diálogo para tentar corrigir. Qual a linha do transporte coletivo que tem sua lotação máxima diariamente ali? O Colônia Rio Grande e o Eldorado, principalmente o Eldorado. Você faz mais o monitoramento do São Getúlio, então, não faz a parte do... Eu faço também de tudo, né? Mas do bairro a bairro, da partida São José e da partida São Getúlio, do Itália, do Eldorado e Colônia Rio Grande, a lotação máxima. E qual que é a média diária de usuários que utilizam o transporte coletivo em nossa cidade? Você tem mais ou menos esses dados aí? Não. Diário, não. Vocês sempre fazem um relatório ali, Isso, eu faço um relatório das linhas que eu trabalho no dia, no caso. Qual a maior linha, qual o maior número de reclamações por usuários de transporte coletivo? Qual linha de maior reclamação? Isso. O Eldorado e o bairro a bairro. O Eldorado devido à mudança que teve agora recente. Exatamente. O Colônia não? O Colônia também, mas é mais o Eldorado. Na verdade, da parte do Colônia é aquela nova linha que opera nos finais de semana, que é o Colônia 1099, né? Isso. Então a reclamação seria mais em Exatamente. fator do 1099. Uhum. As empresas do lote 1 e 2 têm cumprido os horários e itinerários de acordo com os divulgados no site para os usuários? Lote 1 e 2 é São Getúlio e... São Getúlio e autoviação. Eles cumprem ali rigorosamente o horário de saída, de chegada? Cumprem. Tem algumas questões que, às vezes, como eu disse, da parte da São Getúlio, que está operando com menos carros, que às vezes dá uma falha, que não vem, em um determinado horário, não vem o ônibus. Aí somente vai aqueles passageiros no próximo horário. Eu sempre relato aquilo, coloco no meu relatório qual horário, passo para a secretaria toma as devidas providências. Eu perguntei isso porque nós fizemos uma fiscalização em campo, né? A gente acordou lá às 5 horas da manhã, ficamos esperando desde as 5h40, o ônibus só fomos pegar o ônibus às 6h30, né? Porque o ônibus das 6 horas não apareceu, que é da linha do Jardim Itália com Eldorado. Em relação ao seu horário de trabalho, ele tem abrangido aí todas as necessidades em relação ao usuário de forma satisfatória? Eu não entendi, desculpa a pergunta. O seu horário, ele está sendo satisfatório para os usuários? Porque você tem um grau ali de horário, né? Isso. Você faz na parte da manhã. Isso, e depois volta e faço a parte da tarde. Folga na parte da tarde e depois volta para o final da tarde, né? Isso. Basicamente, eu pego os dois horários e ele supre daí toda essa necessidade que o usuário pede? Porque acho que tanto você como o próprio Baixinho, como o próprio Marcos, vocês fazem o mesmo horário, né? E aquele meio ali fica desassistido, né? Na verdade, a preocupação do que fica desassistido é o depois disso, né? A partir de noite, que fica essa linha do Eldorado, do Colônia e Eldorado. Na parte da tarde ali, você faz de que horário a que horário? Da parte da tarde eu faço das 4 às 8 da noite. Às 8 da noite. Depois das 20, então não tem mais ninguém. Nenhum monitor. Em seu relatório consta o número de usuários com necessidades especiais que utilizam o transporte público diariamente? Quantidade... Mas tem constatado que tem essas pessoas com deficiência. Sim, A partir do trabalho desenvolvido, cite a principal deficiência aí do transporte coletivo da nossa cidade. Qual seria a nossa principal deficiência?
O estado dos ônibus, pois está deplorável, só que, como a gente conversa lá, está numa fase que está muito feia, né? Muito, muito ruim, só que a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, né? Que está tendo uma boa melhora disso. E é mais a questão dos ônibus em si. O diretor Elcio, né, que é o teu supervisor, né? Uhum. Ele já fez alguma fiscalização em loco ali juntamente contigo? Já várias. O secretário também? O secretário também. Lucas Pigato? Uhum. Eu vou puxar uma última pergunta aqui. Essa aqui é a mesma que eu fiz lá para o Marcos, por ele ser da região. Então, eu quero que você saia do teu âmbito ali de monitor e fale como morador da nossa região lá, que o senhor mora no Jardim Eldorado, né? Uhum. Nós tivemos aí uma mudança recentemente nas linhas que foram do Jardim Itália, do Colônia Rio Grande e do Jardim Eldorado. Foi benéfico para a população? O senhor está lá sempre, está ouvindo os questionamentos da população? Temos mais pessoas insatisfeitas ou pessoas satisfeitas? Acho que está basicamente 80% das pessoas satisfeitas. Porque, veja bem, antigamente o ônibus Eldorado, ele cumpria 1h20 para ele sair do terminal central e ir até o ponto final do Eldorado e voltar para o terminal central. Hoje em dia, ele faz em 47 minutos esse trajeto inteiro. Então, tem muito mais fluxo, né, de ônibus. Uma pessoa que antes saía de Curitiba, voltando do trabalho, por exemplo, 6 horas da tarde, hoje ela chega 7 horas, antes a gente chegava às 7h30, é uma redução. Eu concordo com você, pois o ônibus está dando muito mais voltas, ou às vezes acaba não chegando tão próximo como era antes. Só que os horários em si beneficiaram pelo fato, que é o fato principal das pessoas estarem mais cedo em casa. Bacana. Wilson, por hora é só. Agradeço por estar nos respondendo, tá bom? Presidente, agradeço. Uma boa tarde a todos. Passo a palavra ao nobre vereador, professor Wellington Leitão. Boa tarde, senhor presidente, relator Alex, os companheiros vereadores de bancada. E boa tarde, senhor Wilson. Boa tarde. Servidor público de São José. O senhor citou qual das empresas não tem reserva, São Getúlio ou Alto São José? A São Getúlio. Não tem ônibus reserva? Não tem ônibus reservas. Eles têm 36 carros ao total na frota deles, sendo que desses 36, como eu já disse, que eu vou até as empresas às vezes para acompanhar o seu Adjair, a gente nota que tem 8, vocês mesmos notaram isso, que tem 8, 9 carros parados lá. E fica numa redução tremenda já. E eles acabam não tendo carro reserva. Se houvesse o retorno dos 100% da operação, eles não teriam condição de funcionamento de operar a frota toda, então? Acredito eu que não. Pelos cálculos, né, que a gente faz, não tem. Dos ônibus que estão rodando, quantos estão em condições aceitáveis de segurança, com os requisitos mínimos que vocês trabalham e fiscalizam lá? Quantos por cento você acredita que tem condição ou teria condição de estar em rodagem? Dos 26 que a gente nota que eles estão trabalhando, 24, 26, às vezes chega a seguir, eu acredito nos 12, mais ou menos, que estão em condições reais de estar operando. Metade da frota. Metade a outra metade, mais da metade, de 26 tem 12, né? 24, 26. Aponta para nós quais são as situações mais graves. Assim. Já foi perguntado, você colocou uma dessa, que foi a questão de estar abrindo portas em movimento, mas relata para nós que você consegue lembrar que esses ônibus apresentam. O principal problema, como mesmo o senhor Adjair disse aqui anteriormente, que é o sistema de segurança, né, do elevador para as pessoas especiais, e tanto também a questão interna dos ônibus, a questão do balaústre, que é os ferros ali onde as pessoas se seguram, bancos soltos, bancos estofados que estão em ali momento deplorável, né, que estão tudo só o ferro, questões assim estéticas também, bastante. Assoalho, principalmente também. Buraco? Eu peguei, eu acho que um carro só, mais ou menos, ou 2, com buracos no assoalho. Wilson,
É que assim, eu não cuido da parte de Sim, mas vistoria. acaba- Só que isso, exatamente. Às vezes, assim, como ser usuário, eu sou usuário também das linhas e a gente faz, às vezes, acompanha o seu dia aí e acaba. E os pegando ônibus da área rural? O que você me fala em relação a São Jotur? Quais condições desses ônibus? Estão devendo totalmente no contrato, né? E o nível de satisfação dos usuários dessas linhas? Qual a linha mais problemática que você tem? Problema do interior? É. Contenda. Por quê? Porque é uma linha muito demorada e ela, basicamente, ela tem bastante usuário. Não é poucos usuários, é bastante usuário, só que ela precisa de uma atenção maior ali. Eu vou descrever uma situação para vocês, você me confirma se ela é real ou não. Passa o ônibus, o motorista está com a carga máxima já exigida, só tem outro ônibus 2 horas depois, só que se o passageiro naquele momento estiver e o motorista avaliar que ele também está lotado, ele não vai parar de novo, o passageiro vai ficar lá. Isso acontece? Acontece. Também era anteriormente porque, não sei se já deu anteriormente, as pessoas que do São Marcos, do bairro São Marcos, usavam essas linhas ali do interior. E então, agora com a nova gestão, que eles implantaram uma ideia de somente, vamos supor, embarcar pessoas da região. Daí, vamos supor, contenda só embarca a contenda e não pega o pessoal. E como que faz esse controle? Aí os próprios motoristas, a própria empresa que faz esse controle. Mas como ter o controle daí para ver se é da área, Se está se é da realmente, contenda ou não? a gente monitora. Nós monitores volta e meia, vamos. Sim, eu pergunto como que faz o controle, se é da contenda ou não da contenda. O motorista informa, pergunta, ele fala, entendi. antes dele sair do terminal, ele fala, só contenda, né? Daí o pessoal só da contenda embarca, para não acontecer exatamente essa situação. Pois olha, é bom, né, ouvir algumas coisas. É ruim, é triste, mas diante de tanta negação que a gente viu essas 2 semanas, não sei, um joga para o outro, que joga para o outro, é uma palhaçada total, assim, de desrespeito com a população. E quando alguém vem e fala aquilo que todo mundo sabe que está acontecendo, né? Que a gente tem contato com o povo, né, Paulinho? A gente tem contato com o eleitor está reclamando, está pedindo pelo amor de Deus para ser respeitado, né? O morador da região rural, mas em outras regiões. Eu vou fazer essa pergunta até por uma forma de encargo de consciência, né? Existe na tua forma de avaliar, naquilo que você faz de fiscalização, você acredita que a área rural é mais prejudicada que a área urbana? Em termos da qualidade de ônibus, de horário, de serviço? É a mesma situação. Infelizmente, a mesma falta que... vamos supor que é maior para o interior, porque eles esperam um horário a mais. Como você mesmo disse, a gente sabe que, vamos supor, o contenda atende a cada 2 horas. Vamos supor, se a pessoa perde um ônibus ali, que esperava ali, já perdeu mais 2 horas. Vai ficar 4 horas esperando um ônibus, sendo que vai demorar mais 1h30 ainda de viagem. 5 horas. Wilson, fazer uma outra pergunta. Nós estamos numa pandemia, né? Uhum. Com esse número de redução, os ônibus saem lotados, né? Eles lotam no meio da estrada, por isso não atende aquele que está lá. Aonde que a gente justifica essa questão da pandemia numa situação dessa? Como assim? Não entendi a pergunta, desculpa. Você tem os ônibus vão lotando, uhum. né, ao longo... E chega, uma das reclamações que os moradores me fazem é assim, olha, estamos numa pandemia, a redução do número de ônibus seria para evitar contaminação, mas os ônibus estão mais lotados do que antes da pandemia, né? Como é feito esse controle? E se isso acontece, isso é uma realidade? A gente, como monitores lá, isso. A gente tenta impedir que aconteça isso, mas às vezes a gente não tem autoridade de barrar uma pessoa para entrar dentro do ônibus, entendeu? Atinge um teto, ele atinge um número máximo de pessoas que é 72, não pode passar disso, só que as pessoas continuam entrando. Só que daí não tem reserva. Exatamente. Também no caso de São José, as pessoas têm, no caso da contenda, as pessoas têm que se submeter aí naquele ônibus, e às vezes até teimam um pouco, você vai ter que esperar 2 horas depois para embarcar num outro ônibus. Uhum. Então você veja, olha a gravidade que nós estamos falando. Aí o ônibus vai lotado, a justificativa da transmissibilidade, de diminuir para evitar contaminação, ela não se faz, a qualidade do ônibus...
e nós estamos nessa situação toda que a gente está vendo aqui. Eu agradeço pela tua sinceridade, as informações que você tem colocado para nós são muito importantes, porque reitera e nos reforça, né, Paulinho? Dá um ânimo na gente. Concede uma parte para mim, por participar favor. aí da tua discussão. Vocês hoje, quantos por cento está saindo os ônibus do terminal? Vocês ficam controlando aí? Como assim? Não entendi a pergunta, desculpa. O número de passageiros. Uhum. Quantos por cento hoje está sendo liberado para os passageiros? A porcentagem eu não sei. Eu sei que a quantidade é 70 pessoas. 70 pessoas? Isso. Professor Âmbito, vereador, eu não entendo aqui a lógica, porque as empresas todas já voltaram a trabalhar. O que não voltou a trabalhar é a empresa, com 100%, é a empresa justamente do transporte público. Agora está retornando às aulas. Gradativamente, mas está retornando. E os ônibus não vêm aumentando. E aí é bem essa situação, essa lógica que a população não entende e não dá para entender mesmo, não tem nem como nós entender. Não tem. Porque foi tirado 50% dos ônibus no pico da pandemia, correto? Correto. O comércio está voltando, as escolas voltando, todo mundo voltando à normalidade. E os ônibus não voltam nunca. Mas as pessoas são obrigados a pegar o transporte para ir trabalhar. E o reflexo disso é no número de passageiros que tem dentro dos ônibus, que a gente vê que agora os ônibus no horário de pico, horário de trabalho, escola, eles estão ainda mais lotados do que antes. Por um exemplo, um ônibus normal, 72 passageiros. Quanto que poderia ter num ônibus normal? Quantos passageiros ele poderia transportar? Pelas nossas contas, que já chegou 123, se não me engano. Meu Deus, é um absurdo você botar 123 pessoas dentro de um ônibus. Eu acho que agora essa resposta mas, ser bom, foi para matar nós de susto. Mas você veja, o que acontece? Na sequência, se você lota esse ônibus, sai e não tem o reserva. Então, se você colocar um número... Mas como morador da contenda, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu estiver na fila esperando chegar meu horário, eu vou tentar embarcar a todo custo, porque senão é 2 horas depois não tem reserva. A pergunta que não se cava na mente da população é a seguinte: aonde que está a contenção da pandemia num ônibus com 72 passageiros? Não tem. Aonde que está o desequilíbrio financeiro das empresas alegando que diminuiu os passageiros, carregando um ônibus com 70, com 80 passageiros? Quer dizer, está mais do que antes. Antes talvez não tivesse tantos passageiros assim por carro. E isso, quanto mais passageiro está transportando com o carro, menos gasto está tendo. Então, onde que está esse desequilíbrio? Porque o que a gente vê, essa soma e essa justificativa de trabalhar com horário reduzido agora, é para aumentar o lucro, e não essa para proteger as pessoas. E essa é uma prática de outras linhas também. Isso acontece em outras linhas. Acontece também. Coisa de lucro. Né? Não é isso? Wilson, obrigado pela tua contribuição, viu? Presidente, mais alguma consideração? Fica à vontade. Né? Da minha parte era isso. É só indignação mesmo como representante do povo e morador, que toda a vida que a gente vê as considerações e razoabilidade das pessoas falando, nós estamos aqui vendo que parece que todas as ações tomadas, elas são ações tomadas pensando no bem-estar das empresas, nunca no bem-estar da população. E você veja, professor, eu preciso pontuar isso aqui, a importância que tem a fiscalização. Esse tipo de informação que o Wilson nos passa aqui agora, que o Marco, o Marcílio, o Jair, que o Ricardo, olha que eu estou lembrando, né, o Elcio, o próprio Elcio trouxe, esse tipo de informação, se a gente não tiver uma equipe de fiscalização, sabe quando que nós teríamos as informações se fosse? Nunca. Porque o que a gente vê sentado aí é pessoas que vêm numa função muito alta, com
né, com uma prerrogativa, secretário, gestor, né, até prefeito, mas que não assume esse tipo de informação tão preciosa para o nosso trabalho aqui. Então, o que o Wilson coloca, o Ricardo, todos os outros que passaram, que é o quê? Fiscalização. Por que você tem essas informações, Wilson? Porque você está lá fiscalizando. Se não tivesse fiscal, nós não teríamos essas informações. Então, mais do que nunca, a prefeitura, eu volto a falar de novo com a prefeita Nina, né? Entenda, eu espero, eu acredito nisso, né? A prova é que você está aqui, né? Outros fiscais passaram por aqui. É que estruture, não é uma coisa do dia para a noite, mas que entenda que é preciso colocar transporte público no eixo dos temas centrais da gestão pública, com fiscalização. É só assim que nós vamos conseguir, no futuro, que esse tipo de situação que a gente viu até agora, de um jogar para o outro, empresa jogando para a prefeitura jogando para a empresa, não venha acontecer daqui a 10 anos, a gente está voltando a falar da mesma coisa, ou não saímos do mesmo assunto. Senhores, eu vou pedir licença para vocês e vou fugir um pouco aqui até da pauta. E eu preciso filosofar um pouco aqui sobre tudo que a gente está vendo em 2 semanas aqui, e mais os estudos que a gente vem fazendo há 3 meses. Alguém, por favor, me ajuda a entender aonde que está o interesse público quando você faz uma licitação e coloca na licitação uma condicionante de 27 milhões, 26 e pouquinho para uma empresa e mais 11 para outra, quer dizer, 40 milhões quase. Aonde que está o interesse público pensando no bem-estar do povo? E começa a operar numa tarifa abaixo do que estava no contrato. Alegando que está pagando esse valor para poder compensar um prejuízo das empresas que vêm operando no município eternamente desde que o município começou, praticamente. Aí, você vai para o segundo ponto. Querem te justificar que você colocar uma atribuição de quem ganhava a licitação tem que desembolsar 40 milhões do bolso para pagar um prejuízo de outra empresa, não dá diferença na licitação. E isso não tem problema, nenhuma empresa vai se importar de chegar aqui para operar o sistema e desembolsar 40 pau do bolso. Não é 40 mil reais, é 40 milhões. Aí depois vem na sequência e tira os cobradores. Deixa mais de 400 famílias, pais de famílias desempregados, justificando que é para beneficiar um retorno para o povo. Retorno da onde, meu Deus? Quem que viu esse retorno da diferença do salário que era pago para o povo? Aonde? E mais para frente você vai ouvindo, a empresa andando com ônibus vencido, sucateado. Se você pega um transporte escolar de um pai de família que está transportando as crianças com um ônibus todo em dia, todo regular, porque passa o período da vigência do carro, ele é fiscalizado, é apreendido o seu carro, o seu ônibus, ele não pode trabalhar, não pode rodar e não pode sustentar a família. E as empresas milionárias vêm a essa casa e diz para nós, vereadores, que colocam um carro que é tirado do tempo de vida útil de Curitiba, aonde existe fiscalização, e deixa rodar mais 5 anos em nossa cidade. Coloca o documento de um carro numa licitação, carro esse que foi incendiado há 2 anos antes da licitação, e diz que esse carro estava ali, o documento deles, só porque eles não podiam perder, que eles tinham que cobrar do Estado. Pô, mas será que o Estado ia ver que esse carro estava rodando, então, para poder pagar esse ônibus para a empresa? Aonde que a empresa vai dar uma justificativa dessa? Esse carro podia estar jogado lá no canto, o documento dentro de uma gaveta, se eles tinham direito a receber do Estado, não precisaria estar o documento dele numa licitação pública. Isso é escancaradamente
fraude à execução, fraude à licitação. Desculpa que eu já estou tão nervoso, estou até me perdendo aqui, já no meu próprio raciocínio. Aí você vê do outro lado o poder público que abre uma licitação, porque foi notificado pelo Ministério Público. Não foi porque eles eram bonzinhos, foi porque foi notificado pelo Ministério Público. E aí, faz uma licitação direcionada, que você tem que pagar uma fortuna, muda, sai uma gestão, entra outra. A outra acostumada a já ter feito 2 gestões à revelia, que ninguém nunca cobrava nada, porque era um monte de troca de favor de um amigo para o outro, e acabando com a cidade, dizendo que transformou a cidade. Cruza os braços. Isso aqui está no projeto. Não precisa ver nada disso aqui, não. Isso aqui toca assim mesmo, não vai dar nada, está tudo certo. Depois nós damos um jeito. Esculhamba de uma vez com tudo que foi projetado de transporte. Aí, quando o pessoal chega aqui para dar o depoimento para a gente, eles têm uma crise de amnésia, manda um falar com o outro, ninguém assume teu erro, e todo mundo sai na campanha dizendo que ama a cidade, que vai transformar o transporte público. Quando for no ano que vem, muitos dos que talvez vocês viram aqui tendo amnésia e não sabendo explicar por que o transporte está do jeito que está, sucateado, vão vir na eleição que vem pedindo o voto, e ainda, se você bobear, ainda vão botar lá, bem grande, em cores, para quem quiser ver que vai resolver o transporte público. E ficou 20 anos sendo usado, manipulado e manipulando o sistema dos grupos políticos de nossa cidade, para que não se fizesse nada. É revoltante, senhores. É revoltante. Mas nós vamos sair daqui com um monte de apontamentos, apontando para o Ministério Público todas essas ineficiências, tanto da empresa quanto dos gestores. E aí que cada um responda por sua responsabilidade. E digo mais, a você que está nos acompanhando agora, essa Câmara Municipal tomou nessa legislatura um posicionamento de te defender, morador munícipe de São José dos Pinhais. Agora nós precisamos dos senhores. Precisamos que os senhores também descruzem os braços de suas casas e venham fazer parte dessa mudança. Venham nos apoiar nessa luta. Venham nos ajudar. Cobrando, reivindicando, questionando. Quando você pegar um ônibus, você vê que ele não está em condições, denuncie. Faça a sua parte. E quando esses caras, essas raposas velhas baterem nas suas portas, em épocas de eleições, dá o troco para eles. Mostra que política não é uma troca de favor. Fica aqui o meu desabafo, senhores. Porque é revoltante a gente ver e querer resolver, mas ao mesmo tempo ficar tão preso, sem poder fazer nada. E ainda nós esquecemos de um detalhe. Um de tantos. Que daí os caras vêm, mandam os pais de família embora, e institui o cartão do transporte. Defendendo que é porque tem muito assalto nos ônibus e isso coloca em risco a vida dos motoristas, cobradores e população. Mas eles esquecem de falar que a segurança também é papel deles em fornecer para a sociedade. E aí, meus nobres, a população fica sem poder pagar o ônibus com dinheiro.
que é a moeda oficial do país. E daí eles têm a brilhante ideia, então vamos fazer uma nova lei e vamos colocar para pagar em dinheiro de novo. Só que aí vem e coloca pro morador pagar R$5 a passagem. Ou seja, mais de 20% a mais do que se paga com o cartão. E ainda tem a cara de pau de vir aqui dizer que isso foi um benefício. Esse cartão de brincadeira com nós. Desculpa aí se ouviu, o senhor não tem nada a ver com isso. É porque as coisas vão chegando no limite, assim que a gente já está estourando, já perdendo a paciência com tudo que a gente está vendo e cada dia mais. Senhores, ficou aqui meu desabafo. E tenho feito daqui já a minha fala de hoje. Passo a palavra ao nobre vereador Sinésio. Senhor presidente, revoltante. Nós estamos aqui levantando melhorias e nós não estamos acusando nenhuma empresa, mas o senhor levantou algo importante. O senhor sabe quanto a empresa economiza por ter mandado os pais de família para casa, os nossos cobradores? Em média, 1 milhão ao mês. Isso para reverter em benfeitoria para as empresas, para os ônibus melhorarem, e nós não estamos vendo isso. Compartilho com o desabafo do senhor, e realmente, esse empurra, essa amnésia, nos deixa preocupados. Importante a população participar conosco disso. Eu não estou falando de acusação, mas de apontamento de coisas que não acontecem como deveria, do atendimento ao público, ao usuário e de apontamento para a melhoria. Nós precisamos mostrar para a cidade que nós estamos acordados, que nós estamos olhando para o que é de bem da nossa cidade. Muitos dos que fazem politicagem usam disso como propaganda. Há algum tempo antes, eu ouvi dizer assim: você precisa ter 2 projetos para ser candidato. Um para ser eleito e um para executar. O para ser eleito são de promessas falsas, como o senhor afirmou ali, que eles vão prometer novamente que o transporte vai funcionar. E o verdadeiro é aquele que ele tem, não adianta mexer, muitas vezes, por negociações, deixa do jeito que está. Isso é revoltante. Eu afirmo aqui, e falei no meu gabinete, um dia que o seu Wilson Cabelo entrou no meu gabinete e disse que eu seria vereador de um mandato só. E se for para sair de cabeça erguida, fazendo o que é certo, eu quero sim ser vereador de um mandato só. Mas eu quero fazer tudo de mim para fazer uma cidade melhor. No transporte, em qualquer situação que eu me envolver para melhorar a nossa cidade. Eu tenho orgulho de morar em São José. Eu tenho prazer em cuidar da minha cidade, sendo vereador ou não sendo vereador. Estando aqui nessa casa ou estando nos meus afazeres do dia a dia para manter a minha família. Eu quero sempre ser verdadeiro e fazer o meu melhor. E agradeço a oportunidade de estar participando dessa CPI, para assim apontar as falhas que estão acontecendo e apontar também os meios para que se seja resolvido. Pôr um ponto final nesse empurra e fazer uma licitação nova. Fazer funcionar o transporte. Seja da forma que for, por isso estamos estudando. Senhor presidente, agradeço os vereadores que estão aqui e quero mais uma vez dizer às nossas equipes de assessoria o quanto estão trabalhando para que isso dê resultado. Isso não vai acabar em pizza, não vai, porque nós temos muitas pessoas de bom caráter envolvidas no trabalho, estudando, isso é de grande importância. Eu não consigo ver um senhor que senta ali e diz assim, empurra para um, empurra para o outro, diz eu não sabia, eu não sei. Então, por isso nós estamos estudando, que nós queremos falar com autoridade.
seja com subsídio, seja sem subsídio, mas nós temos que fazer funcionar. Presidente, eu fiquei meio sem ação de fazer as perguntas, porque assim, a gente está cansado. Hoje nós estamos na nossa 40ª reunião da CPI. E nós estamos vendo que todas elas, depois que iniciou as oitivas, se repetem dia após dia. Quero ressaltar aqui também o que o meu amigo vereador Leitão aqui também já ressaltou, quando se trata de pessoas comprometidas que vivem o dia a dia, as respostas são mais concretas, são mais direcionadas e nos traz uma bagagem maior para o nosso conteúdo. Diante disso, eu quero perguntar ao nobre Wilson, você já relatou quase todas as respostas que eu iria fazê-lo, sobre condição de ônibus, sobre várias outras situações que já está nos nossos arquivos. Eu queria falar sobre a condição dos terminais. O senhor deve visitar os terminais todos os dias, ou quase todos os dias. Nós tivemos aqui vários relatos, o senhor já falou dos pombos, a gente teve algumas visitas, nós temos várias matilhas nos terminais. E também condições de banheiro. Queria que o senhor relatasse os terminais para nós. Está bastante problemático, que, como eu disse já anteriormente, que de sujo por conta dos pombos, mas eu acredito, uma opinião minha, Wilson, não como que deveria ter mais segurança, que é mais sobre os moradores de rua que infelizmente acabam posando no local e acabam fazendo esse tipo de baderna, sabe? É basicamente isso. Acaba tendo, às vezes, furtos. Até 2 semanas atrás, teve um furto de cobre, de uns fios de cobre lá também, de madrugada. Abriram as caixas de fusíveis lá, roubaram um pouco de cobre. E é basicamente isso. Eu falei aqui dos cachorros, principalmente no Afonso Pena, eu vi lá que arrumaram até umas casinhas, estão dando ração, alguma coisa. Existe uma popularidade de cachorros dentro dos terminais? Do Central, sim, só que já é não sei se já o cachorro já está lá, tem 2 cachorros lá que já os fiscais lá que acabam tomando conta, e eles são os seguranças do terminal, praticamente. Não tem caso de ataque às pessoas? Não. Até então. Nenhum. Em relação, nós falamos aqui sobre a diferença do cartão para o dinheiro, passagem em dinheiro. Uhum. Então, nós temos aqui mais um prejuízo, que é quem paga em dinheiro não faz, não tem o sistema integrado. Sim. O senhor presenciou alguém pagando em dinheiro e o motorista passando o cartão? Já. Qual que é a autonomia do senhor em relação aos relatos de ônibus com defeito, e o senhor sabe que essa prática do motorista passar o cartão é ilícita? Pelo que eu sei, parece que tem uma lei que não proíbe eles de fazerem isso. Não proíbe. Não proíbe. Em relação a essas situações, qual que é a autonomia do senhor de fazer a correção? Ou o senhor só passa para o superior? Eu só passo para o superior. O senhor não tem autoridade nenhuma? Não, nenhum. Em relação à quantidade de pessoas no ônibus, o senhor também só consegue verificar que está acima, o senhor não consegue interditar a entrada das pessoas além do limite. É tudo a questão de diálogo, né? Vamos supor, quando atinge o teto, atinge as pessoas, a quantidade máxima de pessoas, a gente, tenta dialogar para que aquele ônibus saia conforme é somente aquilo, só que ninguém respeita. Porque os passageiros, infelizmente, querem ir embora o quanto antes. E, infelizmente, eles não respeitam e vão entrando. As empresas não correspondendo com ônibus vazio, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Desde quando o senhor assume essa função? Desde dia 20 de março. O senhor já tinha vivenciado esse tipo trabalhado nessa situação, não? Não. Não.
Qual que é a maior reclamação dos usuários? Sobre a linha ou sobre o... É sobre o transporte. Sobre o transporte inteiro? É sobre a demora de ônibus. Da parte de algumas linhas específicas, né, no caso. Que é o bairro a bairro, o Colônia Rio Grande, essas linhas que são mais usadas, né, tem mais usuários. Sobre ali a quebra de ônibus, vamos dizer assim, é frequente? Tem que substituir a linha por ônibus? É frequente, né? Que são carros, né? Daí, às vezes, toda semana tem algum fato, né? Disso, que tem alguma quebra, algo do tipo, que é preciso substituir o carro. Isso o senhor faz tudo em relatório e é entregue para a secretaria? Exatamente, tudo relatório. Seu Wilson, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu vi que tem uma boa índole, um bom conhecimento no curto prazo que o senhor está. O senhor está há 5 meses, 6 meses no máximo. Isso, uhum. Eu vejo que o senhor faz bem o trabalho do senhor. Então, eu agradeço aí a participação do senhor conosco aqui. Nós, como sempre está em pauta, nós não queremos achar culpado e nem condenar ninguém pelo que está fazendo, mas sim achar uma solução para melhorar o transporte. Muito obrigado pela participação e que Deus abençoe a nossa vida e o nosso relatório seja aí com sucesso, para que a gente possa aí chegar a uma conclusão que alcance os objetivos do nosso município, que eu sempre digo, é o mais bonito do Paraná. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Senhor presidente, por hoje, muito obrigado. É só. Nobre vereador Wilson Cabila. Boa tarde, presidente. De licença aqui para... Boa tarde, relator Alex, vereadores presentes. Boa tarde, Wilson, tudo bom? Boa tarde. Xará, né? Tudo bem. Estava escutando alguns esclarecimentos que deu para o pessoal aí, eu já chego quase que sem pergunta, porque já pergunto meio que tudo, né? Mas, como eu falei para o professor Adejair, a importância de vocês virem aqui, porque são coisas simples, assim, sabe, que nos mostra o descaso que temos com o transporte público. Né? Apesar que teve uns aí que já esqueceram até de fazer pergunta, até de tanto desanimado, que nós estamos cansados mesmo já, sabe, Deus? Está cansado e fica de mão atada, né? Você é monitor desde março, isso? Isso. Você é concursado ou comissionado? Comissionado. Comissionado. Relatou também ali com os banheiros tudo sujo, daí o Sinésio até comentou aqui. Mas isso aí seria trabalho da prefeitura ou das empresas manter limpo? Trabalho das empresas manter limpo. E eles não fazem? Não fazem. Pelo tempo que eu estou lá, é raro. Pelo que eu presenciei da parte do terminal, foi uma vez. 1 ou 2 vezes. O seu Dante estava essa semana aí, estava batendo no peito, que gastaram 18 mil com limpeza e não sei o quê. Lamentável, né? O senhor sabe lá, já que você pegou esse cargo monitor e tal, e você deve fazer um relatório todo dia, você sabe quantos ônibus tem em São José ou não? Da São José são 47 ônibus. 47 ônibus? nas rotas. E da São Jutur? Da São Jutur, deveria, como disse anteriormente, deveria ser 30 carros, hoje 31, com a nova linha que abriu do São Domingos, né, que não, voltou a operar hoje, e eles acabam operando com 24 no horário comum e 25 no horário de pico. Quer dizer que eles teriam que ter 31 carros e trabalham com 24. Isso. Qual que é essa mágica? Você sabe dizer que mágica que é essa que eles fazem? Não sei essa mágica que eles fazem. Porque sempre vai ter um déficit, né, em algumas linhas espalhadas. Algum, como eu sempre bato aqui, alguma pessoa da população que sempre sofre está sofrendo ainda. Isso. Porque, com certeza, isso é feito para sofrimento da população, né? Exatamente. Só para deixar bem claro que todas essas informações que eu estou passando, eu tenho nos meus relatórios na secretaria. Daí eu tenho com quem eu falo. Quando eu presencio, né, uma situação dessa que está com déficit na linha, eu tento, né, argumentar com o fiscal presente das empresas e eles informam que não tem um carro à reserva. É só isso. Quer dizer, eu até ia te fazer essa pergunta agora. Se você solicitar um carro reserva para vir ali, eles te mandam esse carro reserva? Não manda. Até no dia 27 de julho, houve um acidente na BR-376. Lembro. Teve 2 caminhões que bateram lá, algo do tipo, certo? E foi no horário das 15 para as 5 da tarde.
teve essa batida. E ficou lá parado 4 carros da linha São Marcos dele, da empresa São Jutur. E dentro desse horário, das 4h45 até as 6h10, 6h20, não chegou nenhum carro. E eu solicitei 3 carros reservas, porque estava uma fila de mais de metros lá no terminal, e eles informaram que não tinha carro reserva para mandar para aquele povo. E simplesmente, no momento do ato que aconteceu, simplesmente os fiscais, os presentes da parte da São Jutur, tudo sumiu. Aí ficou eu com a cara e coragem para tentar... Porque a gente sabe que isso aí é uma coisa que pode acontecer, de ter um acidente na BR. Ótimo. Mas o contrato fala que eles têm que ter um carro reserva. É que daí no... Isso é obrigação, né? Isso. Porque eles podem alegar, mas teve acidente. Tá, mas isso aí, por isso que existe no contrato, que são obrigados a ter tantos carros reserva. Você não concordaria comigo que, vamos supor, ele bateu e ficou tanto indo para a praia quanto voltando que não estavam parados. Aí, no decorrer, liberaram para ir. No momento que liberaram para ir, eu acredito que poderiam ser liberados ali 2 carros reserva para pelo menos pegar aquele povo e já adiantar e levar esse povo para casa. Com certeza. E não foi feito esse trabalho, pois não tinham carros de reserva. É complicado mesmo. Você falou uma hora também ali que tem viagem do São Marcos, não me lembro qual foi a viagem que você falou, que dá em média de 120 passageiros, é isso? Isso. Eu somando aqui rapidinho, que ele dá R$ 486. Para mim pegar um ônibus daqui do terminal até o São Marcos, eu acho que eu devo ter mais ou menos conhecendo minha cidade aqui, ele deve dar uns 10 ou 11 quilômetros. Acho que é isso, né? Me corrija, vereador Paulinho, faz favor. Eu acho que daqui do terminal São José até o São Marcos vai dar o quê? Uns 12 quilômetros no máximo? Não sei se dá isso, né? Com a rota, acho que não dá isso não, né? Não, né? Que faça só 3 viagens dessa num dia, um ônibus, né? Ele dá R$ 1.500. Ele vai gastar o quê de diesel? Olha o quanto que sobra de lucro, e mesmo assim as empresas vêm alegar que está deficitário o coisa deles, porque não tem como. Não fecha as contas mesmo, né, Sinésio? Fora os dinheiro, tipo a passagem que entra em dinheiro, né? Esse que eu fiz um cálculo no 4,5 do cartão, né? E o dinheiro agora, pelo que eu fiquei sabendo agora, esse que é da empresa mesmo, é isso, Wilson? Não entendi, desculpa. As passagens de dinheiro que paga-se para o cobrador repassa para a própria empresa, né? Isso. Né, pelo que eu sei é isso. Então, daí, imagine quanto que fica de lucro, eles alegam que está deficiente. Wilson, eu tinha mais alguma coisa aqui, mas a gente... Chega uma hora que nós estamos cansados, como disse o meu presidente, como disse o Sinésio aqui. Você até escutou umas coisas que não eram para você sabe disso, que não foi para você o que foi falado ali. Você viu que o presidente estava a fim de desabafar, simplesmente falou a mais pura verdade. Nós não conseguimos entender ainda, entendeu? As falhas de todas as empresas, das duas, nós não estamos para condenar, mas não conseguimos, não entra aqui, não aceitamos. Como que começa já com a passagem mais barata? Como que faz uma licitação dessa? Como que a PGM aceita essa licitação? Aí como que o prefeito aceita? Como que vai para outra gestão, a outra gestão aceita? O contrato pede tantas coisas, não fazem. Parece uma brincadeira, parece que esquecem da ponta mesmo, da principal pessoa, você, que é o usuário, que você falou que é usuário do transporte público, eu que fui usuário do transporte público por mais de 15 anos, eles nunca tiveram nem aí com nós mesmos. Eles sempre visaram só o lucro mesmo, presidente. Quando você coloca a sua fala, é exatamente isso, dá uma tristeza na gente. Sempre visaram o lucro, esquece do cliente principal deles, que é o que vai manter as empresas. Tanto é que hoje, qualquer pessoa que consegue comprar uma bicicleta, compra uma bicicleta para fugir desse transporte público ridículo que nós temos em São José. É lamentável, às vezes a gente bate, fala aqui, mas muitas vezes fica até sem ação. Vereador, só completar um pouquinho a tua fala. Pode. Daqui da Câmara Municipal, acabei de jogar no Google Maps, até o centro do bairro São Marcos, dá 11 quilômetros. Então vamos dizer que vai ter umas ruas que vai passar, vai dar 15 quilômetros. 15 km, né? Mas eu acho que está um precinho bom, não está não? R$ 486 uma viaginha, né? Só ir daquele volta ali, porque eu vou ser sincero para o senhor, eu tive uma van há 4 anos atrás, eu ia por R$ 450 até Joinville. Então imagine, carregado, eu tinha que chegar lá e bater carga. Até Joinville, R$ 520 foi o frete que eu peguei uma vez e voltei tudo cheio de razão.
Que ainda tem a voinha, tá? Ainda tentando ganhar, eu acho melhor colocar... Sabe algum amigo do setor público aí, esses que sempre mantêm, porque parece chato falar aqui, mas sempre são os mesmos, né? Eu continuo batendo na tecla, eu continuo acreditando na prefeita Nina, eu quero que ela faça gestão, porque a gente vê que ela trabalha com o coração mesmo, e hoje, já pelo fato dela já colocar alguns cargos, que mudou. Porque eu tenho certeza que esse nome que hoje o Wilson ocupa como comissionado, Wilson, alguém ocupou na gestão do Toninho. Tá? Só que não foi para lá. Não foi cuidar dos ônibus. Alguém ocupou na gestão do Cetim. E não foi lá cuidar do ônibus. Tanto você, como o seu Jair, como o Marcos, como o Baixinho. Muita gente ocuparam. Eu falei para o Toninho que estava sentado aí. De 400 cargos, ele não tem condições de tirar 2 monitores para colocar lá e cuidar para nós e trazer essa situação e a prefeitura ter um relatório. Eu estou torcendo muito que a Nina agora use bem esse relatório que você falou aqui para nós. Que você tem tudo comprovado, está tudo marcado, tudo certinho. O Marcos Santos falou isso, o Baixinho do Povo falou isso, o Jair falou, queria vistoria, mas também falou umas coisas para nós. E daí vai... Tomara que seja mudança, né, presidente? Que eu estou bem perdidão. Eu não estou acreditando mais. Eu pensei que eu ia mexer numa coisinha mais simples. Cabelo, só me concede rapidinho uma Pode falar, Paulinho. falinha aqui. Precisamos ressaltar aqui o trabalho da nossa CPI, né? Durante aí quase 10 anos, as empresas, infelizmente, elas pintaram e bordaram, para não falar outro palavreado, aí, em cima da cabeça da população, né? E principalmente dos usuários. E conforme a CPI está vindo, começou a ter outro tipo de manobra ali com as empresas, né? Está tendo agora os monitores, está tendo a fiscalização com a vistoria, está tendo as limpezas nos terminais, é bem importante que por anos não teve. Posso até citar aqui, né, em uma visita em loco que a gente fez lá no Terminal Central, conversei com o Wilson, ele relatou lá questões do pombo, né? E no dia seguinte, as empresas foram lá fazer a limpeza. Então, precisa a gente estar sempre cobrando, batendo. Teve lá agora, recentemente, lá no Terminal Afonso Pena, também a limpeza dos vidros. Por quê? Porque essa CPI está batendo de frente, ela está cobrando. Então, é importante isso. E que não pare, né? Infelizmente, depois que abriram os terminais, não teve mais segurança, o pessoal está roubando fiação, está roubando tomada, está roubando vaso, está destruindo o terminal. E precisamos que volte ao normal, né? Paulinho, isso concluiu direito mesmo. Eu acho que já está a CPI, que muitos falaram, presidente, que muitos tiraram risada desta casa aqui, dizendo que ia acabar em pizza, que seria, ela já começou a prover alguns resultados. Proveu. Não sei se vai ser o resultado que a gente sonhou que nós ia conseguir, que é o que nós estamos aí já na 40ª sessão, né? Está cansativo, estou sendo sincero para você, está cansativo, mas está gostoso. Pensa quando você vem ali, quando você pega um Wilson aqui, até um Marcos Santos, o Baixinho, o Jair, e vem com as respostas para a gente, te traz um relatório, tipo, cara, é gostoso você escutar. Eu não estou nem aí, Wilson, se você é um cara comissionado, né? Como pegamos o menino que tá coisa aqui, o Ricardo, né? Ricardo, que excelente profissional. Quando pega pessoas como vocês, é gostoso de escutar. Mas, cara, sentou cada pessoa aí, que eu não tinha coragem de fazer pergunta. Entendeu? Então, porque eu gosto de conversar, Wilson, com pessoas que nem você, eu gosto de dar elogio para as pessoas. Eu não sou a pessoa para ficar xingando os outros, eu odeio xingar os outros. Porque eu só consigo ver o bem nas pessoas. E quando eu sento uma pessoa que nem você aí e me traz algumas informações, eu fico contente. Dentro da sua área, você está fazendo valer o seu salário. Isso para mim que importa. E é o que eu quero fazer aqui também. Dentro da minha área como vereador, eu quero fazer valer o meu salário. Porque eu tenho um salário aqui, eu não estou aqui de graça. E como eu queria que todos que estivessem lá dentro da prefeitura, podia ser até 5.000 cargos comissionados, mas que todos fazessem valer o dinheiro do povo. Porque todos nós trabalhamos simplesmente, seria a regra, né? Nós teríamos todos nós trabalhar simplesmente pensando no povo. Cuidando de um dinheiro que é nosso, é do povo e é nosso também, porque eu também pago imposto. Colocando esse dinheiro nos lugares certos, colocando funcionários para trabalhar no lugar certo. Porque eu vejo que a prefeitura não tinha que ser simplesmente um cargo. Só porque eu quero agradar o fulano, ele vai pegar tal secretaria, ele vai pegar tal diretoria. Não. Vamos buscar pessoas que querem trabalhar. E vou falar em alto, bem claro, aqui sou aqui, apesar que eu sei que vão ficar criticando aqui, mas, cara, eu estou admirando o trabalho do Marcos Santos.
Sou sincero dizer, virei homem, ele tem cheio de papel na mão, cheio, e é isso, ele entrou lá para isso. Viu? Você também. Esse é o seu trabalho. Né? Então, às vezes eu saio aqui por chato, eu fico falando, batendo. Ah, o cabelo criticar fulano. Não é isso não. Eu quero o bem, eu quero falar bem para as pessoas que vêm aí. Bom, presidente, mais uma vez eu saio do contexto, eu perco, eu acabo me cedendo até, né? Mas é o que continha para hoje, presidente. Muito obrigado. Nobre Wilson, o senhor falou para nós que a Sanjutura está operando com um número menor de veículos. E isso está ocasionando aí atrasos nas linhas. Isso procede? Procede. Então, estamos tendo linha do transporte que está saindo com atraso dos terminais por falta de carro. Por conta de carros. Eu já presenciei do Jardim Itália, dentro dos meus relatórios, do Jardim Itália, ônibus, do Colônia Rio Grande, da linha do Faxina, falta de veículos, horário que não foi executado a viagem. Desses bairros. E quando a empresa está colocando as reservas para rodar, você toma conhecimento? Tem algum sistema que você sabe que aquele carro é reserva? Não tenho. A gente conhece por ser conhecidos os carros, né? Que não são tantos carros, a gente conhece quais são as reservas. Por exemplo, o 5099 deles era para ser um carro reserva, só que ele opera como um carro-chefe dentro do Colônia Rio Grande. Então, os carros que deveriam ser reserva estão operando na linha normal. Isso. Tá ok. Era só isso que eu tinha de pergunta aí para complementar algumas coisas, senhor Wilson. Te agradeço aí, muito obrigado pela ajuda que você nos deu hoje, trazendo essas informações. Eu que agradeço pela oportunidade. Legal. Estamos à disposição. E não tendo mais nada para ser discutido na nossa pauta de hoje, eu declaro encerrada a reunião, convocando os nobres vereadores para a próxima reunião, dia 24, amanhã, às 13h30, aqui no plenário. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Muito obrigado.